É com muita alegria que a gente vem para o segundo episódio do Chronic Pod. E dessa vez a minha convidada é uma convidada muito especial, que é a doutora Eloara Campos. Ela é minha orientadora, minha médica, pneumologista, e ela trabalha com fisiologia do exercício. E ela é professora na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Então, eu quero agradecer primeiro por você ter aceitado o convite. Estou muito honrada de tê-la aqui. E vai ser muito gratificante poder dividir um pouco da sua experiência com os diversos pacientes e profissionais da saúde. Obrigada, Ivana, pelo convite. Nós estamos aqui tentando relaxar um pouquinho, né? E você está achando que ela está com essa carinha ótima, mas já passou um dia de perrengue, mas ela resolveu estar aqui, porque eu falei, pode cancelar que você não está bem, mas ela falou, não, nós vamos fazer, e durante o dia ela está agora igual uma lady, mas passou o dia desautonômica, mas vamos lá nas nossas conversas, né? Só para vocês entenderem que por trás dos bastidores sempre acontece alguma coisa. Mas obrigada, Ivana. A gente é sempre um prazer, né, poder conversar, e eu acho que você tem sido uma pessoa fantástica, né, na defesa dos pacientes crônicos, né, e tentando aí trazer conhecimento sobre as doenças, né, e o que o paciente pode colaborar, né, junto, né, nessa parceria médico-paciente para poder a gente desmistificar doenças, né, e trazer informação para todo mundo. Então, a gente tem lutado junto, né, o seu papel, o papel do Dr. Rudolph também tem sido muito importante nessa luta. Sem vocês, a entidade Ivana, brincadeira, não ia estar conseguindo avançar. Então, eu sou muito grata. Eu queria que você começasse a contar a sua história pra gente, de como que você entrou para pneumologia. É interessante, né, que eu sou filha de médicos, né, meu pai é cirurgião, minha mãe é pediatra, e quando eu estava na faculdade eu queria ser cirurgiã, né, o meu sonho, né, eu seguia meu pai e tudo mais, e um dia eu falei que eu queria fazer ciência, e eu achava que quem fazia cirurgia não fazia ciência, né, lê do engano, a gente depois abre a mente, né, e aí eu resolvi fazer clínica médica, não sabia o que eu queria fazer. Pneumologia não estava entre as minhas escolhas, e quando eu estava no último estágio da residência da clínica médica, que eu passei na disciplina de pneumologia, eu me encantei pela pneumo, né? E era interessante porque a minha avó era pneumopata, e ela falava, você tinha que ser pneumologista. Eu falei, eu não gosto de secreção, né? E acabou que quando eu passei na pneumologia, eu me encantei pelas doenças da circulação pulmonar e acabei trabalhando com hipertensão pulmonar, né? Um dia, eu era residente ainda de clínica médica, eu falei, eu quero fazer um trabalho. E aí eu fui bater na porta dos professores lá da disciplina de pneumologia. Na época eu conversei com o Dr. Pereira, e ele falou assim, olha, eu não tenho agora como fazer um trabalho com você, mas a Jaque, né, a doutora Jaquelina Ota, ela está começando um grupo de circulação pulmonar e ela tem interesse, né, de fazer fazer pesquisa e tudo mais, conversa com ela. E ali a gente criou essa relação, eu e a doutora Jaque, e eu estou com ela até hoje, né, desde o meu R2 de clínica médica, e me apaixonei pela pneumologia e pela hipertensão pulmonar, né. E quando eu estava para terminar a residência de pneumologia, o meu orientador, né, que foi meu orientador, o doutor Alberto Neder, estava montando, né, estruturando um segundo passo da fisiologia do exercício, né, na Unifesp. O Dr. Neri, né, já era o responsável pela fisiologia, mas ele estava trazendo uma nova discussão para a fisiologia do exercício, e ele estava muito interessado em trabalhar com hipertensão pulmonar. E aí a gente combinou de fazer uma associação entre as doenças da circulação pulmonar, que estava ainda engatinhando, né? Sabia-se muito pouco do que era hipertensão pulmonar, não tinha tratamento ainda naquela época, e a gente queria entender como era a fisiologia do exercício, né? E aí eu comecei a me encantar, então, pela fisiologia do exercício, a entender, né, esses mecanismos de como que o paciente se sente, né, sob estresse, né, sob esforço, né, por que os sintomas acontecem, o que está por trás desses sintomas. E aí eu me encantei pela fisiologia do exercício e acabei fazendo toda aí a minha área voltada para as doenças raras, né, que era a hipertensão pulmonar, que é o que eu trabalho bastante na universidade, e na fisiologia do exercício. Uma coisa que eu gostaria que você trouxesse pra gente é porque a hipertensão pulmonar é uma doença de difícil diagnóstico, né? Então, assim, eu queria que você compartilhasse a sua experiência médica em relação à situação desses pacientes com doenças difíceis de diagnóstico, né? Como que é a sua experiência, assim, de vivenciar o cotidiano desses pacientes até chegar a um diagnóstico?
Quando eu comecei a trabalhar com a hipertensão pulmonar, eu falo que a gente tem algumas fases, né? Era uma doença que ninguém sabia o que era hipertensão pulmonar, e principalmente quando você não tem tratamento, é quando as pessoas desconhecem a doença, né? E era uma fase muito inicial, né? Tinha surgido a primeira medicação fora do Brasil ainda, né? Aí no final dos anos 90, mais ou menos. As medicações orais nem existiam ainda. E nessa época era muito difícil o paciente chegar para fazer o diagnóstico. Por quê? Porque o paciente tinha falta de ar, ele tinha fadiga, ele tinha desmaios e ninguém sabia o que ele tinha até ele chegar em algum profissional que pedia um ecocardiograma e que chegava no cateterismo. Ou às vezes o paciente chegava tão grave que às vezes ele já ia direto para a avaliação do transplante. Então isso foi a primeira fase. Ao longo dos anos a gente passou a conscientizar os colegas de que, olha, se você tem um paciente que tem falta de ar, se você não está encontrando nada, vai atrás de hipertensão pulmonar. É uma doença rara, mas ela pode justificar os sintomas do seu paciente. E acabou que o ecocardiograma, que é uma ferramenta de triagem para hipertensão pulmonar, acabou cada vez mais sendo difundida. Qualquer laboratório hoje tem um ecocardiograma. Se ele for bem feito, né, o colega prestar atenção do lado direito do coração, ele acaba enxergando ou sugerindo para a gente que esse paciente possa ter hipertensão pulmonar. Mas isso foi um crescente ao longo dos anos de conhecimento da doença, de entender aonde a doença começava, quais eram os sintomas que o paciente passava a ter durante os esforços, né? Até alguém pensar que, olha, eu não achei as doenças mais prevalentes, então vamos começar a pensar nas doenças mais raras. Então, quando você tem um paciente jovem que não tem, dentro da área da pneumologia, né, nenhum sintoma de chiado, não foi fumante, não tem tosse, e você faz esses exames iniciais e não encontra nada que justifica, faz a avaliação cardiológica na inicial, também você não encontra nada, começa a pensar em doenças raras, porque muitas vezes você vai encontrar. E aonde que é um dos problemas? Quando a gente pensa em hipertensão pulmonar de maior prevalência, a gente vai encontrar um monte de paciente, principalmente os pacientes que têm doenças cardíacas esquerdas e os pacientes com doenças respiratórias crônicas, como os fumantes e os pacientes que têm fibrose. Só que aí, esses são mais fáceis, né? Porque eles já têm outras doenças crônicas e pela história você entende que ele tem um risco. Mas quando você passa, principalmente por um grupo de pessoas com pacientes que são jovens, mulheres, que às vezes têm doença autoimune, aí você muda essa avaliação. Então, às vezes, as pessoas achavam que essas mulheres jovens estavam inventando sintoma, que elas não tinham esses sintomas, ou eram sedentárias, ou mulheres fora do peso, e que às vezes não justificariam pensar em doenças raras, né? Então, a gente foi mudando ao longo do tempo, e hoje, lógico, a gente faz muito mais diagnóstico de hipertensão pulmonar, mas mesmo assim, os pacientes ainda têm um longo caminho para alguém pensar neste diagnóstico diferencial. Então, às vezes, os pacientes demoram 2, 3 anos, mesmo agora, em pleno século XXI, com tantas ferramentas na nossa mão, para as pessoas pensarem que a hipertensão pulmonar, que é uma doença rara, principalmente a hipertensão arterial pulmonar, pode justificar os sintomas desses pacientes. Acho isso uma coisa interessante de ser levantada, né? Porque pacientes com doenças crônicas, em geral, muitos deles, às vezes, levam muito tempo para chegar num diagnóstico, né? Então, ver a perspectiva de um médico diante desse processo extenso em que o paciente precisa percorrer, eu acredito que seja muito importante para o paciente também, né? Ver que, eu não sei, o que é importante o paciente ter com o médico numa relação, o que você acredita para que ela aconteça de uma forma que seja beneficente para as duas partes, sabe? Acho que assim, o paciente antes, ele era um agente passivo, né? Ele acreditava no médico meio como um deus, né? E a medicina é muito isso, né? Existia antes uma coisa um pouco mística, né? Algumas pessoas se encaram muito como deus dentro da medicina, né? Eu acho que com o advento da internet, as coisas acabaram mudando. A gente o paciente passou a ter uma informação que só estava na nossa mão. Por quê? Porque para eu ter uma informação, para eu estudar, eu tinha que ter um livro de medicina, eu precisava ir na biblioteca, né? O acesso, até eu conseguir um artigo que tinha sido publicado em outro país, era tudo uma dinâmica, então o conhecimento ficava muito restrito na nossa mão, né? Com a internet, né, isso a gente está falando de 10, 15 anos, né, vou falar um pouco mais, 20 anos mais ou menos, né, mas que a gente passou a usar isso muito mais, e para a população isso mudou agora nos últimos 10 anos, as pessoas passaram a investigar, né, a ir atrás dessa informação. Então, eu sei que a gente nunca quer o paciente que traz o Dr. Google antes de vir ouvir o médico, né, mas
às vezes o paciente tem que ir atrás, porque se ele é desacreditado por outros profissionais, ele precisa encontrar uma resposta. Então, eu entendo que assim, a informação para o paciente é muito importante, ele entender que ele tem um sintoma e que ele precisa ter um diagnóstico, né, na mão, e encontrar um médico que busque essa resposta junto com ele é fundamental. Às vezes, a gente tem uma certa dificuldade quando o paciente traz muita coisa para a gente e você precisa destrinchar até para ele entender. Olha, você não se encaixa nesse escopo dessa doença, não se encaixa nessa, mas a gente vai por esse caminho. E eu acho que essa relação agora vem mudando, porque antes nós determinávamos, né, os médicos determinavam toda a conduta. E hoje eu encaro que a medicina é uma medicina de planejamento. Você tem que ter um médico que faz uma escutativa. Então, o paciente vai te contar os sintomas, você vai valorizar aquilo na anamnese, e à medida que você vai norteando a investigação e que você vai descobrindo doenças, né, ou descobre uma doença que justifique, ou mesmo quando você não consegue dizer para o paciente ainda que ele tem, porque às vezes o caminho pode ser longo, mas você vai planejando e falando com ele, olha, eu vou fazer essa quantidade de exames para buscar essa doença. Se isso não vier positivo, nós vamos por esse caminho. E aí o paciente vai entendendo esse planejamento com você. E quando você faz o diagnóstico, aí você planeja o tratamento. Porque eu acho que o paciente também está na mão dele ele tomar uma decisão. Se ele quer fazer um tratamento, se ele quer fazer aquele exame, mas ele precisa entender assim, ó, se eu não fizer isso, o que pode acontecer? Então, eu acho que a medicina hoje mudou um pouco essa perspectiva de que o paciente também é protagonista nessa história junto com o médico, porque ele precisa tomar uma decisão em conjunto do melhor caminho, tanto da forma da gente investigar e tratar, e como o paciente percebe essa investigação e esse tratamento, né? Não sei se a sua pergunta foi nesse sentido, né? Mas eu entendo que a gente precisa. Se o paciente entende aquilo que a gente está pensando e como é que a gente está conduzindo, fica mais fácil do paciente fazer uma colaboração, né, e trabalhar em parceria junto com o médico. Então, você vê isso como uma ação a ser feita em conjunto. Uma ação a ser feita em conjunto. Paciente. Isso. Legal. Eu queria saber como que você trabalhou com hipertensão pulmonar por mais de 15 anos? É isso? Eu trabalho com hipertensão pulmonar desde 2003. Mais de 20 anos agora, né? Mais de 20 anos. E como que é olhar para trás e ver esse processo? Porque no início ninguém sabia quase nada, pelo que você está relatando, né? Então, assim, como que você hoje se sente olhando para isso como um agente ativo diante dessa história da hipertensão pulmonar? Porque hoje você está na frente você está junto, você está entre uma das pessoas que está na frente de um dos maiores centros de hipertensão pulmonar do Brasil, né? Como que é olhar esses avanços nesse processo, assim, como que foi essa trajetória? Foi árdua, não foi? Como que foi? Explica, conta. Essa pergunta é muito interessante, né, Ivana? Porque o paciente, às vezes, ele não nota esse processo, né? Porque ele nos vê de vez em quando e as coisas acontecem, a gente entrega na mão dele, né? Olha, você vai fazer esse exame, você vai fazer isso, né? Tem tantos exames para serem feitos. Então, o paciente, às vezes, ele não entende o que está nos bastidores, né? Para a gente, como médico, foi um caminho árduo. E a doutora Jaque, a gente brinca, né? Que é um trabalho de formiguinha. Para os colegas que nos veem, às vezes eles falam assim, nossa, vocês têm um serviço muito estruturado, vocês têm tudo, conseguem fazer tudo. Mas não foi fácil chegar até aqui. Então, assim, começou com uma pessoa sozinha, que mexia com transplante, que queria muito, né, entender como é que a hipertensão pulmonar era dentro do nosso grupo. Aí vieram outras pessoas mais velhas do que hoje não trabalham com HP, eu me interessei e aos poucos vieram os alunos, os pós-graduandos e que se tornaram médicos desse grupo, né? E ao longo do tempo, a gente foi batendo na porta dos outros colegas que precisavam nos ajudar. Então, por exemplo, é fundamental que o paciente faça um cateterismo cardíaco direito para definir o diagnóstico da HP, para confirmar que ele tem HP e para ajudar a definir a etiologia da hipertensão pulmonar. Na época que eu comecei a trabalhar com hipertensão pulmonar, eu e a doutora Jaque, a gente ia para a sala de hemodinâmica junto com o cardiologista. Os pacientes brincavam que a gente tinha que dar a mão para os pacientes na sala, porque não era eu que fazia o exame, mas eu precisava estar ali para entender qual era o resultado e poder discutir com o cardiologista que ia fazer o exame
como que eu queria que aquele exame fosse feito, né? E a enfermagem, por exemplo, encarava a gente como se a gente estivesse fazendo pesquisa, mas não era pesquisa. Eu precisava entender aquele processo, né? Do começo ao fim. E eu precisava que o paciente se sentisse seguro, né? Por muitos anos a gente estava na sala de hemodinâmica. Hoje mudou. Por quê? Porque quando o Rudolf chegou, né, que ele veio fazer a tese dele, eu já tinha terminado a minha, e que ele se interessou pela hemodinâmica, e que ele deixou que, né, que ao invés dele só estar na sala, ele passou a fazer o exame, passou a tomar conhecimento de como era o procedimento e resolver fazer esse procedimento, então a gente tinha alguém da nossa equipe lá dentro. Então, a partir do momento que o cateterismo passou a ser controlado, né, a ser feito pelas nossas mãos, que a gente tinha uma agenda e que a gente que marcava o paciente, a gente entendia o paciente antes dele chegar no procedimento, o nosso grupo de hipertensão pulmonar mudou. Por quê? Porque na hora que você tem um profissional que está engajado naquilo dali, muda a forma que as pessoas encaram também a doença dentro da equipe. E isso funcionou com os outros exames. Então, o cardiologista que fazia os nossos ecos passou praticamente a ser 1 ou 2, que é aquele que a gente confia só nele. Na fisiologia do exercício, era eu e a Roberta que fazíamos praticamente todos os testes cardiopulmonares. A tomografia, a gente tinha um radiologista dedicado, foi trocando ao longo dos anos, mas a gente sempre teve um radiologista dedicado. Então, quando você tem uma equipe que veste a camisa daquela doença e que ela se dedica, né, na realização de todos os procedimentos, é aí que você dá um passo. E aí é quase um salto quântico, né? Se a gente fosse brincar da física. Não é bem assim, porque dentro do sistema público de saúde a gente sabe que a gente tem vários problemas, mas foram 20 anos para chegar no que esse grupo é hoje, né? O grupo de circulação pulmonar. A gente tem uma equipe multiprofissional, então são médicos, fisioterapeutas, tem nutricionista, hoje a gente tem uma psicóloga junto, né? Eu falo que só falta a enfermeira, né? Que nem sempre a gente consegue uma enfermeira, mas tem biomédico, tem técnicos. Então, assim, quando esse grupo ele passa a entender que funciona de uma maneira organizada, né, e as pessoas passam a vestir a camisa, aí você muda realmente a forma que você lida com a doença e com o paciente. E você acha que os pacientes têm sentido essa diferença de impacto comparado a 20 anos atrás para agora? Assim, você acha que isso melhora a qualidade de vida deles no final das contas? Eu acho que assim, quando só tem um médico trabalhando com o paciente, no fim, a gente faz... por muitos anos, eu fiz o papel de vários profissionais ao mesmo tempo, porque eu não tinha esses profissionais. E aí, lógico, eu tenho uma formação, cuidar e tratar do paciente, né? Eu não consigo fazer todos os papéis dentro de uma equipe multiprofissional. Então, quando você tem outras pessoas trabalhando com você, cada um tem um olhar diferente. E aí você monta um quebra-cabeça, porque deixa de ser uma peça única centrada no médico. E quando você ouve o olhar e a percepção de outros profissionais, você cuida do paciente de uma forma melhor. Porque às vezes a dinâmica da consulta, às vezes eu estou muito focada nos exames que eu quero fazer e no resultado do tratamento, mas às vezes eu não estou ali com a preocupação maior de entender a qualidade de vida, entender se o paciente está com problema social, se ele tem um problema, não que a gente não pergunte, mas se você tem outros profissionais que têm essa dinâmica de entender se o paciente tem dores, ou cansaço, ou perda de massa muscular, por exemplo, que o fisioterapeuta vai ter um outro olhar, que às vezes a gente não tem aquele olhar macro numa consulta, exceto quando é muito gritante. Se você entende que você tem um profissional que pode olhar a parte emocional, a parte social, a parte familiar, você, no fim, quando você conversa com os profissionais de forma diferente, você tem uma noção do global do paciente, né? Você sai da doença para o ser humano de uma forma completa. E eu vejo isso muito hoje naqueles pacientes que participam do grupo de reabilitação, que é onde eles mais têm contato com a equipe multiprofissional, né? Então, quando eles passam a conhecer outros profissionais, eles às vezes não se abrem comigo, mas se abrem com o médico que é mais novo, às vezes se abrem com o fisioterapeuta, às vezes se abrem com a psicóloga. Então, assim, quando o paciente entende que ele tem vários apoiadores, né, várias pessoas que estão olhando para ele, eu acho que realmente ele encara a doença de outra forma e ele melhora a qualidade de vida, porque ele sabe que tem vários pilares, né, sustentando aquele paciente frente a uma doença tão difícil. É muito bonito tudo isso que você traz e por um lado, assim, eu sei que isso é algo que ainda não está
totalmente difundido no nosso país, infelizmente não, né? Eu queria saber qual que é a sua opinião no sentido de como fazer com que isso seja mais difundido, né? Essa perspectiva interdisciplinar, essa perspectiva de equipe de profissionais da saúde, né? Quando a gente pensa em hipertensão pulmonar, que é o que a gente está discutindo, a recomendação mundial é que os pacientes acompanhem num centro de referência. Isso tem duas conotações. Uma, porque é uma doença rara, e se você atende um paciente no consultório, ou você atende 50 pacientes dentro do centro de referência, porque eu posso não ver todos os 50, mas eu discuto, né, os pacientes e cada um vai, né, a gente vai entendendo quantos pacientes e vendo a dinâmica, né, das descompensações, dos tratamentos. Então, você tem uma visão maior de uma doença rara do que quando você tem um paciente de vez em quando no seu consultório. Então, isso traz para a equipe, né, conhecimento, segurança, melhor manejo do tratamento, né, das descompensações, das tomadas de decisão com o paciente. Então, eu acho que é por isso que existe o centro de referência. Do outro lado, junto do conceito de centro de referência, é que você tenha uma equipe multiprofissional. Não é fácil ter essa equipe multiprofissional. Por quê? Porque nós trabalhamos dentro do sistema público de saúde. O conceito do SUS é para trazer essas equipes, mas nem sempre é tão fácil você conseguir engajar tantas pessoas dedicadas ao cuidado de uma só doença. Por isso que acaba que os centros de referência para doenças raras são dentro dos centros universitários, porque é dentro da academia que a gente tem o tripé ensino, assistência e pesquisa, que no fim a gente faz as pessoas brilharem os olhos, né? Porque são aquelas pessoas que notam que existe uma equipe estruturada e elas falam, não, eu também quero trabalhar, né? Eu também quero cuidar desse paciente, porque eu vou cuidar em conjunto, entendo o suporte que um profissional consegue dar para o outro na tomada de decisão. Então, assim, o centro de referência, ele tem essa conotação, que é você ter uma equipe, como é doença rara, e você ter um volume de pacientes que você vê várias vezes e você aprende cada vez mais e toma decisões melhores, e ao mesmo tempo também ter outros profissionais que trabalham em conjunto para o bem do paciente. Então, esse seria o mundo ideal. Mas quando a gente pensa no consultório, por exemplo, eu adoraria ter uma equipe multiprofissional no meu consultório, mas nem sempre você consegue, numa clínica, fazer toda essa estrutura, porque você precisa engajar muitas pessoas para trabalharem junto. Então, no consultório, o que a gente faz? Porque acho que é importante entender o que é o mundo privado e o mundo do sistema público quando você tem um centro de referência. Então, por exemplo, no meu consultório, eu, em geral, procuro ter pessoas da minha confiança. Então, por exemplo, fisioterapeuta respiratório, né? Que eu falo que é o braço direito e esquerdo da gente como pneumologista, né? Eu não sei trabalhar sem um fisioterapeuta. E lá na universidade nós temos vários profissionais que nós confiamos muito. Então eu falo com o paciente, eu gostaria que você passasse com uma pessoa que eu conheço, porque eu sei que esse profissional, ele vai ligar, ele vai entrar em contato comigo, mas nem sempre eu consigo ter as outras pessoas, nem sempre eu vou conseguir ter um fono, nem sempre eu vou conseguir ter uma enfermeira, um psicólogo, e aí, lógico, né, vai depender muito da busca do paciente, mas o que a gente tem que fazer? Olha, eu gostaria de conversar com o seu outro profissional. Então, se o paciente tem um psicólogo, um psiquiatra, um fisioterapeuta, que a gente possa conversar e alinhar as condutas, porque se a gente se comunica, né, em prol do paciente, o tratamento e o planejamento tem uma outra conjuntura para esse paciente. Então, no sistema privado, aí a gente tem que ter profissionais que a gente confia, e se nós não conhecemos esse outro profissional que lida com esse paciente, que sejam outros médicos, né, e outros profissionais de saúde, então que a gente pelo menos consiga se comunicar para que a gente faça o melhor planejamento para o tratamento do paciente. Legal. Eu estava aqui pensando que você começou sua trajetória numa doença que era de difícil diagnóstico e 20 anos depois você se depara de novo com outra doença de difícil diagnóstico. É inquietude. A gente está falando da encefalomielite miálgica, que é uma doença comum, né? Infelizmente subnotificada e subdiagnosticada, ainda mais no Brasil. Eu queria saber como que está sendo para você, assim, no sentido de estar se engajando no aspecto da encefalomielite miálgica, e se isso te remete à hipertensão pulmonar lá atrás, porque, queira ou não, você também, ela era uma doença de difícil diagnóstico.
Agora você já tem uma bagagem muito maior, né? Como que tem sido a sua perspectiva nesse sentido de construir mais uma história aí na transformação da vida de pacientes, né? Eu acho que a minha história com HP, ela me favorece, apesar das doenças não terem nada a ver uma com a outra, elas têm uma coisa em comum: intolerância aos esforços. E a fisiologia do exercício, ela põe esse denominador comum entre as duas doenças, apesar de elas estarem em setores totalmente diferentes, né, em termos da fisiologia do corpo humano. Mas, quando eu penso na minha trajetória da HP e o trabalho de formiguinha, né, que nós construímos ao longo dos anos na Unifesp e no Brasil inteiro, né, porque nós todos trabalhamos em conjunto, né, temos vários amigos, né, que trabalham com HP e nos estados diferentes, eu entendo que essa minha trajetória, ela me traz uma bagagem para eu entender que eu preciso ter paciência, né, e que, assim, não dá para a gente abraçar o mundo de uma vez só. Vai ter que ter um caminho que a gente vai seguir. Talvez a gente consiga dar passos um pouco mais largos, porque a gente já sabe, já aprendeu e errou lá atrás, então a gente já sabe alguns outros caminhos, né, para chegar nesse diagnóstico, né, para tentar fazer o diagnóstico do paciente de uma forma melhor. Ao mesmo tempo, apesar da parte estrutural, eu entender o meu trabalho de formiguinha, saber como é que a gente chegou até aqui, eu acho que a gente pode, com esse conhecimento, tentar fazer a mesma coisa para a encefalomielite miálgica, existe uma coisa que me angustia. Por quê? Porque quando eu penso na hipertensão pulmonar, eu sei exatamente aonde eu chego no diagnóstico. Porque eu sei os passos que eu vou dar até fechar o diagnóstico. Então, eu entendo como é que começa, como é que eu vou suspeitar, os exames de triagem e o cateterismo, que é o exame final, que vai ser aquele que vai bater o martelo e vai falar: você tem hipertensão pulmonar, e baseado nos outros exames, a etiologia, né, a causa é essa. Eu falo que eu fico um pouco angustiado com a encefalomielite, porque o que acontece? Quando o paciente chega falando que ele tem fadiga crônica, eu preciso abrir na minha cabeça um leque gigante de diagnósticos diferenciais e de possibilidades. Quando a gente olha nos artigos, a ideia é que o diagnóstico não seja um diagnóstico de exclusão. Mas se você pensa assim, se você não tem um exame, um biomarcador que fecha realmente o diagnóstico, igual eu tenho para HP, porque eu tenho um exame que bate o martelo na hipertensão pulmonar, o que vai acontecer? O que acontece? Né? Qual que é a minha angústia? Eu falo assim, não, eu preciso fazer vários caminhos, porque eu tenho que ir excluindo outras doenças crônicas que possam cursar com fadiga. Eu preciso estar sempre com isso entre os meus diagnósticos, porque, claro, quando eu penso em encefalomielite, eu tenho um questionário que eu vou pontuar, né, na avaliação clínica para eu pensar em encefalomielite, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ir atrás de outras doenças que possam tentar explicar parte dos sintomas para que eu tenha doenças potencialmente tratáveis. Porque quando a gente fala de encefalomielite, o tratamento é baseado em sintoma, eu não tenho tratamento da causa da encefalomielite. Então, assim, quando eu ponho na balança, eu sempre penso assim, eu preciso ver se eu descubro outras doenças que possam justificar os sintomas antes que eu feche o diagnóstico de encefalomielite, porque às vezes, se eu entendo a doença que causa a fadiga, que não necessariamente é síndrome de fadiga crônica, eu posso tratar esse paciente, eu posso mudar a vida desse paciente e não taxá-lo com um diagnóstico que, será que eu vou mudar no meio do caminho? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar com a mente aberta de que, à medida que eu for excluindo doenças que expliquem aqueles sintomas, eu não posso esquecer que, no final, pode ser que eu chegue no diagnóstico de encefalomielite miálgica, síndrome de fadiga crônica. Então, a minha angústia é que eu gostaria de ter aquele exame, como vocês todos que são pacientes, que fosse definidor. Hoje, eu acho que, dentro da fisiologia do exercício, a gente consegue ajudar os pacientes fazendo o teste cardiopulmonar invasivo. Pelo menos você sai daquele paciente que todo mundo taxava como paciente com doença psicossomática, né, ou psiquiátrico, ou ansioso, e quando eu tenho um resultado de um cardiopulmonar invasivo que mostra que existe uma alteração no exame, que o paciente não pode inventar aquela alteração, então isso me dá um respaldo para falar, ok, não encontrei outras doenças, esse exame me norteou que existe realmente um componente e o paciente fecha o critério clínico. Então, eu entendo que ter trabalhado com HP me ajuda a tentar estruturar uma dinâmica para montar uma equipe para avaliação de encefalomielite miálgica, síndrome de fadiga crônica, e entender que eu tenho várias doenças que possam causar fadiga, eu tenho doenças que podem ser o desencadeador da encefalomielite miálgica, a gente não pode esquecer que não necessariamente é uma doença idiopática, né? Eu posso ter
doenças neuroendócrinas, né, alterações hormonais, eu posso ter doenças autoimunes, a própria desautonomia que é subdiagnosticada, né, o POTS, que estão dentro desse conjunto. Então, eu preciso entender se o paciente tem esses outros diagnósticos e que se eu fecho por critérios a encefalomielite, mesmo o paciente já tendo uma doença crônica. Porque às vezes a gente acha que as doenças são separadas, mas às vezes o paciente já tem uma doença crônica e ele ainda evolui com encefalomielite miálgica. Então, fadiga não é síndrome da fadiga crônica. Não. Eu falo assim, ainda bem que não é, né? Porque a gente tem um monte de gente que tem fadiga, mas eu não fecho critério. Mesmo os meus pacientes com HP. Se você perguntar para eles, eu brinco com as pacientes assim, olha, distribui a energia. Já era uma coisa que eu falava. Não faz tudo de uma vez. Porque às vezes os pacientes se sentem tão bem num dia que eles fazem tudo. Aí no outro dia ficam dias prostrados, né? A gente brinca que parece que passou um caminhão. Mas é uma forma diferente realmente da encefalomielite miálgica. A fadiga da HP não é a mesma fadiga que vocês sentem da encefalomielite. Mas mesmo nas doenças cardiorrespiratórias, mesmo nas doenças pulmonares, os pacientes também têm fadiga. E aí que eu preciso entender se outras doenças explicam a fadiga, mas que isso não é síndrome de fadiga crônica. E quando a gente fala de síndrome, nós estamos falando de vários sintomas diferentes que explicam uma mesma doença. Inclusive, é importante você trazer isso, né? Vários sintomas diferentes, porque é muito comum o paciente com síndrome da fadiga crônica escutar fadiga eu também tenho, né? Como se isso fosse a única coisa que permeasse a vida do paciente com síndrome da fadiga crônica. Então, eu queria que você explicasse um pouco dos sintomas dos pacientes com encefalomielite miálgica. Então, a fadiga, por mais que seja o sintoma norteador, que esse é fácil para o paciente, não vou falar que é fácil, né? Mas as pessoas conseguem ter uma noção do que é essa perda de energia. Às vezes a gente precisa traduzir para ele, porque às vezes o paciente fala, eu tenho cansaço quando eu faço alguma coisa. E às vezes ele não consegue falar para a gente se é falta de ar, se é fadiga, né? Então, hoje, quando eu converso com o paciente, eu tento traduzir para ele outros nomes médicos, né? Para ele me dizer se aquilo é fadiga ou não. Então, primeira coisa, só que o sintoma norteador não é a fadiga, né? No fim, o mal-estar pós-esforço, porque esse muda a nossa avaliação, porque realmente, às vezes o paciente fala, eu tenho fadiga, aí você pergunta do PEM, do mal-estar pós-esforço, tem paciente que consegue contar bem isso pra gente, e tem paciente que fala, não, eu não tenho isso. E aí que é um problema, porque se não tem o PEM, aí você fala. Ou se você não caracteriza bem com o paciente, aí realmente fica difícil de você pensar na encefalomielite miálgica. Então, primeiro, a gente tem que lembrar que é um paciente que tem que ter uma queixa de mais de 6 meses de fadiga, né? Cada vez mais tem tentado se antecipar, né? Talvez para 3 meses para os adultos, né? Para as crianças existem outros critérios. O paciente tem que ter mal-estar pós-esforço, que não é aquele cansaço, aquela fadiga imediatamente ou durante uma atividade física. Às vezes até o paciente consegue fazer, mas ele tem o que a gente chama de rebote, né? Que é 12, 24, até 48 horas depois de um estresse físico ou emocional, e aí o paciente passa a ter esse mal-estar pós-esforço e pode ficar acamado ou extremamente cansado, e é o paciente que tem o sono não reparador, né? O problema é que a gente vive numa sociedade moderna que as pessoas tomam remédio estimulante para acordar de manhã e remédio para dormir à noite. E aí a gente precisa entrar nesse contexto de entender aonde é que o seu sono é não reparador. Independente de qualquer outro medicamento, de outros distúrbios do sono, você realmente não dorme bem? Então a gente precisa caracterizar. Então o paciente tem que ter esses 3 sintomas juntos, que são os critérios maiores. E aí você tem que entender se ele tem os critérios menores, né? Então, são pacientes que têm sintoma desautonômico, é o paciente que tem intolerância a ficar muito tempo de pé, né? Que é a intolerância à ortostase. E apesar da doença chamar encefalomielite miálgica, que algia significa dor, dor não é condição sine qua non para a doença, não é uma condição obrigatória, ela já foi, mas hoje a gente sabe que nem todo paciente com encefalomielite miálgica tem dor. Né? Então, dor é um dos critérios menores. Você pode ou não ter dor muscular, articular ou dor de cabeça, que você não explica, né? Os sintomas desautonômicos que são muito importantes, porque uma parte dos pacientes tem desautonomia. Tem paciente que a gente não fecha o diagnóstico de desautonomia, mas ele tem intolerância à ortostase, que é ficar muito tempo de pé ou muito tempo sentado. Então, são outros critérios que a gente tem que levar em consideração para fechar o diagnóstico de síndrome de fadiga crônica. Se a gente só tem fadiga, isso não vai virar encefalomielite miálgica. Sim. Por curiosidade, você já tinha ouvido falar da encefalomielite miálgica antes, assim?
Não, né? Você sabe que esses dias eu fiquei me perguntando sobre isso, né? Não sei por que veio isso na minha cabeça. Alguém me fez alguma pergunta e eu parei para pensar assim, quando é que eu ouvi falar de cefalomielite miálgica? Na faculdade de medicina nunca foi. Nem me lembro se tinha um capítulo no meu livro de medicina interna. Eu acho que eu não tenho mais o meu livro, mas eu fiquei curiosa de pegar um livro de 20 anos, 30 atrás e ver se existia, nem que fosse um parágrafo. Eu realmente não me lembro. E a gente, na faculdade de medicina, a gente não estuda doenças que seriam mais raras, né? Apesar da prevalência, a gente saber que é muito alta da síndrome de fadiga crônica, apesar de ser, né, o problema é ser subdiagnosticada. Quando eu estava na residência, olha que eu estou dentro do Hospital Escola, que é referência na maior cidade do país. Eu não me lembro de quando eu era residente ter ouvido falar nem pelos corredores que existia encefalomielite miálgica. Já passei na cadeira de neurologia, mas eu não me lembro desse diagnóstico. Quando eu entrei na fisiologia do exercício, eu também não me lembro. Quando é que eu passei a ouvir sobre encefalomielite miálgica? Foi quando o Rudolph voltou de Harvard, né, lá do Brigham, que ele trabalhou com o professor Sistrom, e aí ele trouxe discussões novas, principalmente da parte da fisiologia do exercício, por causa do teste cardiopulmonar invasivo, né? Esse grupo é interessante, né? Porque o Rudolph foi para lá para trabalhar com hipertensão pulmonar e hemodinâmica de exercício, né? Que era o que a gente estava desenvolvendo. E quando ele voltou com coisas novas dessas discussões dentro desse grupo de fisiologia e que o professor Sistrom era o responsável pelo braço da fadiga crônica. Foi aí a primeira vez que eu ouvi falar de síndrome de fadiga crônica. Mas eram discussões muito superficiais. Eu nunca tinha visto um paciente com síndrome de fadiga crônica. Nessa mesma época, ele começou a trazer as discussões sobre miopatia oxidativa, disfunção de pré-carga, muito por causa dessa parte da hemodinâmica invasiva de exercício, né? Dessa parte que a gente faz do teste cardiopulmonar invasivo. E aí, aonde que mudou? Quando a gente trabalhou, quando a Covid veio. E aí, eu sei que a gente não pode confundir Covid longa com encefalomielite miálgica. Eu entendo que elas vão ter uma interseção, porque alguns pacientes da Covid longa têm o perfil da encefalomielite miálgica, mas eu acho que é quando realmente a nossa percepção mudou, porque eu fiquei responsável pelo ambulatório de pós-Covid, né, na universidade desde a pandemia, e aí realmente eu comecei a notar aqueles pacientes que tinham fadiga, isso estava descrito nos artigos, que o paciente era um alto risco de persistir com fadiga, né, no pós-Covid, mas que eu comecei a notar que era uma fadiga diferente, né? Não era só uma fadiga, né? Eu tive fadiga na fase aguda da Covid-19, eu fiquei 15 dias com fadiga. Eu sei o que é ter fadiga, que não é fadiga do cansaço do meu trabalho, que não é burnout, nada disso. Mas que passou, né? Então, ali na pandemia, que realmente eu entendi que existia, né? O que era encefalomielite, o que era Covid longa, isso começou a vir, né, realmente para minha cabeça como potencial diagnóstico diferencial. E aí eu acho que quando eu realmente passei a vivenciar a encefalomielite miálgica, foi um dia que eu participei de uma live, né, que você estava nessa live, a Joan, né, e o Rudolph discutindo sobre o ICPET no Brasil, que a gente, né, que ele tinha trazido esse novo conceito da fisiologia do exercício, né, a gente fazia o exame deitado, mas a gente passou a fazer sentado. E nessa live eu passei a ficar interessada para discutir mais sobre a síndrome da fadiga crônica, e eu acho que a partir dali realmente eu abri dentro da minha cabeça, realmente estar sempre com esse diagnóstico diferencial e, lógico, né, a partir do momento que a gente tem um paciente, né, que nos procura e que você acredita, né, eu acho que o acreditar no paciente, entender que aquilo não é justificado só por um quadro psiquiátrico, você abre novas portas para que outros pacientes entendam que você é um médico que acredita, né, que ouve e que acredita neles, né, que você não coloca de cara um rótulo. Então, assim, isso é muito recente na minha vida, né, acho que talvez 8 anos, mais ou menos, talvez, acho que o Rudolph comentou, talvez 8, 10 anos que ele voltou de Harvard, já perdi o tempo com a pandemia, mas que a encefalomielite passou a fazer parte da medicina, né, entre os meus diagnósticos diferenciais de investigação de dispneia e intolerância aos esforços. Qual que é a sua sugestão como médica, professora, profissional da saúde, para que isso seja mais disseminado? Acho que
Quando a gente lida com doenças que não são diagnosticadas, a gente tem que fazer um programa de educação continuada na área médica e entre os pacientes. O que significa isso? Precisa ser uma aula? Não, a gente precisa falar sobre a doença. Então, quando você fala sobre a doença e que as pessoas começam a perceber, né, que existe uma doença que possa explicar o sintoma, que o paciente vê alguém falando e ele fala, nossa, eu estou me enxergando nessa doença. Né? E já aconteceu isso no meu consultório várias vezes. Né? Às vezes o paciente me procura, eu sempre pergunto por que o paciente me procurou. Né? E às vezes ele fala assim, não, uma amiga minha te viu falando sobre fadiga e ela me indicou porque ela achou que parece que eu tenho isso. Ou a minha esposa viu você falando sobre isso. Ah, não, é a Ivana que está falando sobre encefalomielite miálgica. Então, assim, quando você começa a falar sobre isso, que você fala e que você difunde, né? E hoje a internet está aí para a gente divulgar, eu acho que as pessoas passam a ter consciência de que existem outras doenças que possam explicar os sintomas, principalmente quando você não tem o diagnóstico. E dentro da área médica, é a gente difundir dentro da própria universidade, a gente encantar as outras pessoas sobre a doença, né? Quando a gente fala encantar, né? Eu sei que parece estranho, né? Eu tô falando de doença, é uma coisa triste, como é que eu vou encantar? Porque encantar é uma coisa boa, né? Quando eu falo encantar, e é a mesma coisa na HP, né? Quando você desperta o brilho nas pessoas, que você coloca as pessoas engajadas, né, para entender que aquilo ali existe, que você pode fazer diferença na vida de um paciente. Esses dias eu estava conversando com um residente da reumatologia e ele estava no ambulatório de pressão pulmonar, mas ele estava me ouvindo discutir, né, sobre fadiga e tal, e aí ele sentou na minha sala e ele falou assim, queria falar com você. E aí eu falei assim, não, pode falar. Ele falou, não, porque eu me interesso muito por fadiga. Eu falei, nossa, que bom e tal, mas você é reumatologista, você vê isso toda hora. Ele falou, não, é porque o jeito que você fala da fadiga é diferente do que eu já ouvi as pessoas falando. Eu falei, mas por quê? Ele falou, vou ser muito sincero, eu tenho fibromialgia e por muito tempo eu fui desacreditado. E ele é reumatologista, né? Hoje ele está se formando em reumatologia. E eu falei assim, olha, pela sua experiência, eu gostaria que um dia você trabalhasse comigo, porque eu acho que você já vivenciou o outro lado. Você tem conhecimento hoje dentro da reumatologia, que é uma cadeira que precisa trabalhar dentro da encefalomielite miálgica, né? Os reumatologistas talvez sejam os que mais trabalham com a parte de fadiga, e é importante porque você vai entender o paciente quando ele estiver falando para você. Então, assim, quando as pessoas hoje na universidade me falam assim, ah, a doutora Elora trabalha com fadiga crônica, não é que eu vou fazer o diagnóstico de encefalomielite miálgica, mas você começa a notar que os mais novos passam a perceber que existe uma nova doença que ninguém prestava atenção nela. Pode até ser que você não faça aquele diagnóstico, mas alguém pensou nela como diagnóstico diferencial. Então, quando você começa, diz que o ditado, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, quando você começa a difundir a doença e você discute na reunião e você discute na outra reunião e que você discute no corredor dentro de um hospital grande, você passa a ensinar para os mais novos, né, que são os próximos médicos que vocês vão passar, a entender que existe mais uma doença que precisa fazer parte do rol do diagnóstico diferencial de pacientes que passam a se queixar de dispneia, fadiga e intolerância ou cansaço aos esforços. É engraçado, né, que às vezes a pessoa precisa sentir na própria pele para ela conseguir perceber que talvez aquilo ali possa ter uma outra vertente, né? Eu acho engraçado você trazer tudo isso, porque esses dias eu entrevistei para o documentário uma paciente que é reumatologista e que tem encefalomielite miálgica diagnosticada desde os anos 90. E ela nunca teve um colega para perguntar ou para querer ler alguma coisa sobre a encefalomielite miálgica. Então, eu acho muito engraçado isso, né? Esse contexto da resistência, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre do porquê que você acha que existe essa resistência em relação à encefalomielite miálgica, sabe? Ivana, nós fomos preparados na Faculdade de Medicina para dar diagnósticos com exames, né? A medicina, ela foi... quando a gente não tinha exame nenhum, era baseado no que o paciente contava, né? À medida que a medicina foi avançando, cada vez mais a gente tem exames altamente sofisticados e que você dá diagnósticos que você não dava antes, mas a encefalomielite, ela não está dentro dessa medicina que ainda avançou, porque a gente ainda não sabe aonde
As coisas se encontram. Cadê a pecinha que encontra com a outra e que você vai criando, né, aquela explicação para a doença? E nós temos também um conceito, então, primeiro que a gente está acostumado a fazer diagnóstico baseado em exame. Uma vez que você não tem um exame que comprova, a doença não existe, né? E muito disso ainda é da nossa ignorância médica. Nós não chegamos ainda lá. E uma outra coisa é que nós fomos acostumados a entender que se o paciente tem um sintoma que eu não consigo explicar e que não tem exame que explica, então isso é uma doença psiquiátrica, né? Então, assim, eu hoje tenho muito cuidado de falar com um paciente que tem dispneia de origem psicogênica. Talvez há 10 anos atrás, um pouco mais, talvez eu desse mais diagnósticos de dispneia de origem psicogênica, que a gente já não usa mais esse termo, do que eu hoje faço, porque a minha leitura, depois de trabalhar muito com fisiologia do exercício, de trabalhar bastante com paciente com HP, de trabalhar bastante com paciente com síndrome de fadiga crônica, com Covid longa, né? Acho que as coisas foram criando, né, conhecimentos novos, né? As doenças foram trazendo outros conhecimentos para mim. Eu sempre falo nas minhas aulas de investigação de dispneia. Esgote tudo que você tiver na mão para você dar uma explicação para o paciente. Se você esgotou tudo, se você foi atrás de todas as explicações possíveis, e você não encontrou, e você suspeita que possa ser um quadro psicossomático, tudo bem. Mas não dê esse diagnóstico de cara, porque é muito difícil para um paciente quando ele ganha esse diagnóstico de ansioso, deprimido, né, que ele tem um distúrbio psiquiátrico, né, para você mudar esse diagnóstico depois, porque ele ganha esse rótulo. E todo médico que o vê, ele vai falar, não, é crise de ansiedade, né? Então, até você inverter essa posição é muito difícil. Então, esses dias, eu estou acompanhando uma paciente que é um diagnóstico recente e ela chegou no meu consultório falando que ela tinha sintoma há 18 anos. É uma mulher, né, regula comigo em idade, ela é profissional, mas ela tem cada vez mais dificuldade de trabalhar. E aí ela fala assim, eu estou cansada de que as pessoas falem que isso é ansiedade. Doutora, eu posso até ter ansiedade, mas isso não é só ansiedade, tem mais alguma coisa. E a gente investigou, ela já tinha feito muitos exames. E acabou que a gente, né, eu encaminhei ela para o cardiopulmonar invasivo e a gente fechou o diagnóstico. Ela tem desautonomia, ela tem síndrome de fadiga crônica, ela tem a insuficiência de pré-carga, né? Mas os exames dela eram todos normais. E aí, na segunda, terceira consulta, esses dias eu falei assim, nossa, você tá leve, né? Mudou. Parece que a aura da pessoa muda, né? E aí ela falou assim para mim, olha, eu não sei aonde a gente vai chegar com o tratamento, mas só de eu não precisar mais dar explicação para ninguém do que eu tenho, de eu poder falar não na hora que eu não estou me sentindo bem, e eu conduzir, porque aquilo que eu quero, tomar uma decisão na minha vida do que eu quero e não fazer de acordo com o que eu estou sentindo naquele dia, isso para mim foi um divisor de águas. E que agora ninguém mais tem que falar comigo que eu sou ansiosa ou que eu estou dando piti. Então, assim, eu noto que quando o paciente faz o diagnóstico, às vezes ele sabe que o tratamento às vezes não vai mudar tanto, a gente vai estabilizar, mas eu não sei o quanto que eu recupero do que o paciente perdeu, mas só dele ter um diagnóstico e ele tirar aquele rótulo pesado que ficou atrás dele de uma doença psiquiátrica é muito gratificante para mim e é libertador para o paciente, né? Então, assim, depois que eu passei a conviver com os pacientes, né, e tratar, e conduzir, fazer um diagnóstico e dar uma resposta para o paciente, isso mudou completamente para mim e para os pacientes. Então, nas minhas aulas, eu sempre enfatizo, tentem ir até o final para dar um diagnóstico para o paciente. Ninguém vai à toa procurar um médico. Você não sai da sua casa para ir no médico, é horrível ir no médico. Eu detesto ir médico, odeio tomar remédio. Imagina, as pessoas não ficam indo à toa no médico, toda hora no hospital. Então, vá atrás do diagnóstico. Pode ser que seja ansiedade? Pode, mas vá atrás de outras explicações até que você entenda que ou isso é uma doença em conjunto, né? Porque pode ser que o paciente tenha distúrbio de ansiedade e que tenha, às vezes, outra explicação no meio do caminho. E é engraçado você trazer tudo isso, porque eu, assim, na perspectiva de paciente, de psicóloga, enfim, eu tô pensando muito sobre tudo que você falou, e eu acho que o mais difícil não é sobre ser uma doença psiquiátrica. O problema não é ser uma doença psiquiátrica. O problema,
o que eu vejo, assim, da minha experiência que eu vivi nesses 20 anos até eu chegar a um diagnóstico, é você sentir a parte física e eles estarem falando que é psiquiátrico e você começa a questionar a sua sanidade. Porque você vira e fala assim, mas eu tô sentindo fisicamente. Então eu tô ficando louco. Porque se ele tá falando que é psiquiátrico, eu tô ficando louco, porque eu tô sentindo fisicamente. Então, quando você chega e você evidencia, de alguma forma, que realmente existe uma alteração fisiológica ali no seu corpo, e que todos aqueles anos não foi loucura, e que você realmente estava sentindo... Então, tipo assim, é um alívio, é um respirar, é um tipo assim, peraí, de fato, eu não tava ficando louco. Porque tá tudo bem ter ansiedade, tá tudo bem ter depressão, sabe? Mas se eu tô sentindo aquela, sei lá, se eu tô tendo sudorese o tempo inteiro, se eu tô tendo alteração cardíaca, meus batimentos estão chegando a 160, mas é quando eu fico na vertical. E falavam pra mim que isso era ansiedade. E hoje eu tenho uma explicação fisiológica que mostra por que meus batimentos chegam a 160 quando eu fico na posição vertical. Então eu não tava de tudo só ansiosa, sabe? Então, assim, eu acho que o grande problema de tudo é colocar o paciente num ponto em que ele duvida do próprio corpo. Ele duvida do que o próprio corpo dele tá contando, sabe? Isso parece meio enlouquecedor. E você trazendo o contexto dessa moça, é muito disso, assim, que eu vejo em relação a toda essa trajetória que eu vivi, sabe? E por isso que eu acho muito importante esse papel de você como professora, né, incentivar, porque eu vejo uma certa resistência nos profissionais da saúde em se abrirem para perspectivas que não são tão cartesianas, né, que não são tão palpáveis. Mas é interessante você falar, Silvana, só para a gente, né, antes que eu apanhe dos psiquiatras, né, meus colegas, e é um papel fundamental dentro da medicina, sim, o psiquiatra, claro, e o psicólogo, né? A gente sabe que, por exemplo, uma crise de pânico, ela dá sintomas físicos, de verdade. Você fica sudorêico, você tem palpitação, você tem dor no peito, né? Eu mesma já passei por uma situação pessoal, né? E que eu me lembro de ter ouvido numa discussão, uma conversa com meu irmão, né? E ele foi, sabe aquele dia que seu irmão te coloca assim e fala assim, você não prestou atenção que é isso? E aí que parece que você ouve e você fala, você tem razão. Eu fiquei com uma dor no peito tão grande que existe essa dor física quando você está sofrendo, né? Ou que você tem uma... Eu nunca tive crise de pânico, mas eu sei que as pessoas que têm crise de pânico, elas têm sintomas que são muito aflorados, né? E sentem fisicamente, mas o comando, ele veio interiormente por um comando emocional. Mas o que a gente precisa entender, e às vezes eu quero entender isso do psiquiatra dos pacientes, todo sintoma que o paciente tem, você consegue explicar pelo distúrbio psiquiátrico? E às vezes o paciente, eu já conversei com outros psiquiatras, porque muitos pacientes chegam com um psiquiatra e um psicólogo. Olha, parte eu consigo explicar, mas eu não consigo dar todo o crédito para esse diagnóstico. Então, eu acho que é muito importante essa parceria com o psiquiatra, porque eles também têm essa percepção. Porque aquele paciente que está sendo tratado com um monte de medicação psiquiátrica tem tudo para ter melhorado a depressão, a ansiedade, o paciente continua tendo os mesmos sintomas. O psiquiatra também fica frustrado, porque no fim ele está tratando, mas ele não está tendo a resposta que ele esperava ter. Então essa conversa com o psiquiatra é muito importante, porque ele mesmo às vezes já percebeu que, olha, parte e a gente nunca sabe, né? Porque quando você tem uma doença crônica, você tem que ter muita equilíbrio emocional para você não evoluir com ansiedade e depressão, porque isso faz parte de um diagnóstico de doença crônica. Então, assim, muitas vezes é consequência, porque você não teve uma resposta. Então, existe esse problema, mas a causa não foi essa, né? Então, conversar com o psiquiatra e o psicólogo dos pacientes é importante para a gente entender até onde que esses profissionais entendem que, ó, até aqui eu entendo que existe um problema emocional, mas daqui para cá precisaria ter uma outra explicação. Então, eu acho que por isso que a gente precisa conversar, né? Pegar o telefone, marcar uma reunião, bater um papo, trocar um WhatsApp para você entender a visão do outro sobre o paciente. E é assim que a gente melhora o tratamento do paciente. E é engraçado que acaba que a gente conversou e a gente voltou lá
para o início, né? A importância da equipe multi, né? A importância da equipe que trabalha em conjunto, que discute o caso junto, né? Tanto o psicólogo quanto o médico, o psiquiatra, enfim. E isso é muito relevante, assim, né? Eu tô lembrando aqui da primeira reunião que eu já falei para vocês, né? Que a doutora Eloara é minha médica. E teve uma primeira reunião no ano passado com a minha psiquiatra, com a doutora Eloara. Foi mesmo. E com a psicóloga que estava fazendo o meu teste psicológico e com a psicóloga que estava me atendendo na época. Eu não consigo esquecer da cara de satisfação da minha psicóloga que estava me atendendo na época, porque ela chegou para mim e falou assim: Ivana, é a primeira vez na minha vida que eu estou realmente trabalhando em equipe, em que os médicos quiseram reunir todos e discutirem aquele caso em conjunto. É a primeira vez. E eu estou muito orgulhosa disso. Ela estava toda saltitante, assim. Eu lembro dela, a gente ficou fazendo piada disso, sabe? Porque eu acho, assim, que a gente tem que trabalhar nesse estímulo, né? Nesse estímulo de estimular com que as equipes se conectem, né? Que se tornem equipes, né? Porque o paciente acaba que ele é um só, né? Isso, ele não pode ser dividido. É um corpo e uma mente, né? Você não tem um pedacinho de pulmão, um pedacinho de músculo, um pedacinho de cabeça, né? Então, e eu não tenho como resolver todos os problemas do paciente. Às vezes, Ivana, nessa sua fala, né? Eu sei que é muito árduo o caminho, a trajetória do paciente até ele encontrar o médico para ele, né? Eu não estou falando que eu sou médica para todo mundo, porque eu tenho um perfil muito específico. Nem todo paciente gosta de mim. Eu falo para o paciente que assim, o santo tem que bater, né? Porque às vezes você pode ser o melhor profissional do mundo, mas se você não tiver aquela ligação, eu entendo muito essa história da energia entre as pessoas, né? Tem que ter uma empatia, tem que ter uma ligação. Às vezes você não é o melhor profissional para aquele paciente. E às vezes aquele paciente não é o melhor para você, porque as pessoas têm estilos diferentes, né? Que eu sei que é muito árduo esse caminho, porque ele já passou um monte de médico, ele já sofreu, né, de ser desacreditado, ele sofreu às vezes pela própria família que não acredita nele. Então, assim, às vezes quando o paciente, por exemplo, passa comigo, que eu falo assim, olha, eu queria que você passasse num outro profissional. E ele fala, não, será mesmo? Né? Eu falo assim, então, mas eu não tenho todas as respostas. Eu até tento estudar para trazer respostas, para tentar atuar no tratamento. Então, assim, eu acabei estudando coisas que não são da minha área, porque às vezes eu noto que o paciente não quer ter mais um médico, né? Ele não quer correr o risco de ter que contar a história dele toda de novo e aquele profissional novo não acreditar nele. E aí ele vai ficar num bico de sinuca, né? Porque ele fica entre dois profissionais, né? Só que às vezes a gente precisa, né, ter um endocrinologista, precisa ter um reumatologista, precisa ter um psiquiatra, precisa ter um cardiologista, precisa ter um gastro. Não estou falando que todos os pacientes precisam ter tudo, precisa ter um nutrólogo. Então, assim, mas às vezes eu preciso ter outras pessoas que me deem suporte até para dividir as angústias e as decisões, né? Então, quando eu estou lá na Unifesp, eu falo que para mim, às vezes, é muito cômodo, né? Porque quando você está no ambiente universitário, imagina, nós somos em 3 chefes dentro da hipertensão pulmonar e mais os alunos, que são todos médicos formados, e mais a equipe multiprofissional. Quando a gente está angustiado, eu falo que tem casos que são muito fáceis. Eu tomo uma decisão, eu tomo a decisão e durmo tranquila. Mas existem aqueles pacientes que eu preciso dividir, porque nem sempre, talvez, a minha decisão vai ser a melhor e cada um vai ter um olhar diferente para a gente tomar uma decisão final. Então, em qualquer paciente, sempre tem os pacientes que são mais fáceis e que a gente toma decisões sozinhos e tem outros que a gente precisa dividir as angústias. Eu falo que eu não tenho medo nenhum, até porque dentro do ambiente universitário a coisa mais fácil que eu falo que tem é pegar o telefone e ligar para alguém para discutir uma nova necessidade, né, uma nova percepção ou tirar uma dúvida, mas às vezes no consultório o paciente precisa entender que às vezes eu preciso de outros profissionais para me ajudar a tratar melhor. O que eu mais tenho medo é ser atrogênica com o paciente. E atrogenia em medicina significa que o seu tratamento está fazendo mal para o paciente. Então, quando eu falo para o paciente, olha, eu preciso que você ouça um outro profissional, e que geralmente sou eu que indico, é porque eu estou precisando de ajuda, porque eu não consigo tomar todas as decisões, né? Então, assim, mas eu sei que isso envolve medo do paciente,
o paciente está cansado de contar a história várias vezes. E outra coisa é o custo, né? Porque toda vez que eu peço para o paciente passar em outro profissional, tem um custo econômico para esse paciente e nem sempre ele está preparado para passar nesse outro profissional, porque é mais um custo que ele vai ter além do tratamento que a gente vai começar. E eu acho que outro ponto a se levantar também quando a gente traz essa coisa de não ter uma equipe que discuta o caso, uma equipe que se comunica e tudo mais, que é outra coisa que pesava muito para mim como paciente, é que no final das contas eu que tinha que tomar as decisões do que eu ia tomar ou não. Por exemplo, eu ia no cardiologista, o cardiologista me passava um remédio. Aí eu ia no neurologista, o neurologista ia lá e tirava o remédio do cardiologista, que queria que eu tomasse outro remédio. Que ia em outro que tirava, então acaba que esse peso fica para o paciente decidir. E isso é um fardo que o paciente não está apto a carregar. Por isso que eu acho que esse é mais um aspecto a ser levado em conta em relação aos profissionais da saúde, na necessidade de se discutir em equipe. Porque eu tô trazendo tudo isso porque eu tive muitos médicos que resistiram mesmo de comunicar entre si. E esse peso sobrecai pelo paciente. Quem sou eu, a Ivana não médica, para decidir se eu vou tomar X ou Y, porque um médico mandou uma coisa, outro, e eu não sei em qual que eu acredito. Sim. Então, isso que você está falando é extremamente relevante. Quando a gente tem equipes, né, que trabalham em conjunto, né, isso em São Paulo acho que é mais comum do que em outras cidades, né, porque essa cidade é tão grande que se eu não trabalhar em equipe, tanto na vida privada quanto na parte da universidade, você fica extremamente sobrecarregado. Então, o ideal é que a gente sempre tenha uma equipe, que não seja todas as vezes multiprofissional, mas que eu tenha colegas que, mesmo que não trabalhem sempre comigo, mas que são a minha rede de confiança. Então, hoje, eu tenho o cardiologista que eu confio, eu tenho o neurologista que eu confio, eu tenho o endocrinologista que eu confio. Às vezes as pessoas não têm a oportunidade de ir até eles, mas eu tenho as pessoas que eu gostaria de encaminhar. Por quê? Porque eu sei que eles vão me dar um feedback. Né? Eles vão contar para mim o que está acontecendo com o paciente, qual foi a percepção deles. E o que eu quero trazer com isso? O paciente, ele precisa escolher, isso a clínica médica e a geriatria fazem muito melhor do que as subespecialidades. O paciente precisa ter o médico que ele elege como médico que controla o tratamento. No controlar não é no sentido de que eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu mando e desmando, não. Mas você tem que ter aquele profissional que você confia, que é ele que você vai acionar quando tiver algum problema e que a rede que te dá suporte vai conversar para tomar uma decisão. Então, assim, lá na universidade, os pacientes sabem isso muito bem. Interessante na HP, eu vou trazer a HP de novo, porque a minha experiência como equipe, né, é maior na hipertensão pulmonar. Os pacientes falam assim, eu não tomo nenhum remédio se a equipe da HP não autorizar. Às vezes era até um remédio simples que eles podiam tomar, mas eles ficam com tanto medo, porque ninguém conhece a doença quando eles descompensam, quando eles internam. Isso ainda hoje, tá? Por mais que a gente tenha trabalhado até hoje em conscientização da HP. Mas eles falam, doutor, a gente chega no pronto-socorro no hospital, ninguém sabe o que a gente tem. Então, assim, é angustiante para eles. Então, eles só tomam remédio se a gente autorizar. Então, isso que eu quero dizer, existe uma equipe, a gente sabe que os pacientes podem ter outras doenças, passarem em outros profissionais, mas aquele paciente, ele entende quem é o médico que dá o comando. E ele se sente seguro, porque ele sabe que tem alguém ali que vai falar, olha, não tem problema você tomar esse medicamento, porque ele não vai combinar com seus outros medicamentos, não vai descompensar a hipertensão pulmonar. Então, você, paciente, às vezes, né, porque eu não posso falar para você que eu sou o seu comando, eu sou o médico que... eu não posso me eleger como o médico que te dá o norte, mas você pode falar, olha, o meu médico é tal e ele que conduz. Então, eu preciso que você converse com ele para a gente ver se a medicação está ok. Muitos pacientes passam a ter um médico que ele elege. Então, isso é muito importante, porque aí o paciente sabe na hora que as coisas não estão indo tão bem, ou se vai entrar com alguma medicação nova, quem é o médico que ele vai procurar. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, Ivana, principalmente com polifarmácia, né? Paciente que toma mais de 10 remédios por dia
é o paciente que tem mais risco de complicação, mais risco de efeito colateral. E se a gente não conversa, é o que você contou. Um tira, o outro põe, não vê a receita que o colega fez, então não checa. Eu gosto de refazer a receita toda do meu paciente. Por quê? Porque na hora que ele recebe uma única receita com todos os medicamentos de todos os outros médicos, fica fácil para o paciente entender, né? Por que ele está tomando aquilo ali e para o próximo colega entender, olha, eu preciso, se eu cortar isso daqui, eu preciso avisar para alguém. Então, isso é ética profissional. Eu preciso respeitar a decisão do outro colega e ele precisa respeitar a minha, mas alguém precisa estar ali gerenciando, né, a conduta do paciente. E dentro da encefalomielite miálgica tem uma coisa que me preocupa muito. Como o paciente, ele é muito... Ele passou por muitos dissabores até o diagnóstico e ele demorou muito a encontrar um médico. O que eu noto é que os pacientes tomam muitas condutas para si porque o outro paciente contou. Ou porque ele foi lá no Google e ele leu um artigo que às vezes ele não sabe interpretar se aquele artigo... Existe um profissional de saúde, por isso que a inteligência artificial, espero que ela não ocupe totalmente o espaço da medicina, porque existe alguém que estudou que precisa interpretar aquilo dali. E o que acontece? Principalmente, geralmente o paciente não tem muita coragem de tomar remédio que compra na farmácia. Mas o tal do suplemento é um negócio dentro da encefalomielite que me incomoda. Porque assim, eu era uma pessoa que eu não acreditava em suplemento, né? Eu era bem cética. Mas eu entendi que os suplementos têm um papel. O que a gente não sabe é quanto é que esse suplemento... A minha ideia é que dê um pouco de energia para o paciente, vá realmente melhorar o paciente. 5%, 10%, 20%, 50%. Quando eu tenho um remédio, às vezes eu sei exatamente aonde é o efeito final, né? E qual que é a minha preocupação no suplemento? Tem paciente que toma 10, 15 suplementos. Eu sempre fico me perguntando, será que realmente tudo isso está se somando para chegar lá na mitocôndria e fazer diferença? Então, assim, por quê? Porque por mais que suplemento pareça ser uma coisa que não causa efeito colateral, eu não sei se na hora que a gente mistura tudo e mais os remédios que o paciente precisa tomar, eu não sei nem como é que o estômago do paciente aguenta. É muita cápsula de uma vez só. Então, assim, eu sempre tento falar com o paciente, eu nunca tiro. Por quê? Porque eu entendo que a pessoa passou por um período de angústia e ela foi tentando várias coisas, mas eu sempre tento fazer uma proposta para o paciente assim, olha... Você já está tomando muita coisa. A gente pode tentar trocar esse por esse. Será que não vale a pena você começar a tirar alguns a cada 1, 2 semanas e ver se você está sentindo falta? Porque às vezes o paciente já perdeu a percepção de que se aquilo tudo junto fez diferença. Mas na hora que você começa a tirar, é a hora que você fala assim, não, eu tirei, não fiz a menor diferença. Então, assim, eu me preocupo um pouco com essa quantidade de suplementos que as pessoas estão tomando, porque está na moda, né? Suplemento está na crista da onda para saudável, né? Para criança, minha mãe é pediatra, ela fica em pânico, e para os pacientes com doenças, né, que tem fadiga e tudo mais. Então, assim, eu fico muito preocupado com essa autodecisão, né, sobre os suplementos. E eu me lembro... E uma coisa que ficou muito marcado na minha cabeça quando teve aquele evento agora em Portugal de encefalomielite miálgica e Covid longa, numa das palestras, uma pessoa que estava na plateia perguntou para um dos pesquisadores, né, um dos palestrantes, o que ele achava dos suplementos, né? E ele falou assim, olha, eu tenho aqueles suplementos que eu acho que fazem diferença, né, para o paciente. Ele falou, olha, eu prescrevo até uns 3 suplementos, passou disso eu preciso que o nutrólogo, se o paciente realmente quer muito, eu preciso que o nutrólogo avalie junto, porque é uma pessoa que realmente conhece sobre a parte de suplementação. Então, eu também tenho essa percepção. O problema é que nem sempre eu sei indicar, às vezes, um nutrólogo. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, né? Mas é mais focada para a parte de saudáveis. Mas, então, assim, eu tenho muito receio dessa quantidade de coisas. E outro aspecto é, será que o paciente está gastando tanto dinheiro com suplemento e está deixando de investir em outras coisas que poderiam estar ajudando a encefalomielite miálgica? Né? Porque às vezes o paciente gasta tanto em suplemento, aí ele não faz um exame, aí ele não vai num outro profissional, aí ele começa a colocar na balança, porque no fim do mês o dinheiro não fecha. Eu me preocupo com a parte econômica do paciente também, não só com a saúde. Se o paciente fala que ele tem dinheiro rasgando, tudo bem, mas nem todo mundo tem. Então nós temos que fazer as melhores escolhas para o paciente. Então, assim, suplemento não é a solução do problema, né?
E eu tenho muito receio de quando começa a tomar muito suplemento, se aquilo realmente está ajudando e fazendo diferença para o paciente. Na verdade, eu acho que você trouxe um termo que eu acho importante a gente trazer aí, que não existe solução para o problema ainda, né? A encefalomielite miálgica é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, é uma doença que a gente tenta melhorar a qualidade de vida, né? Sim. Então, assim, também não vai ser uma consulta milagrosa que vai resolver todos os problemas, né? Eu acho que seria bacana você esclarecer um pouco desse aspecto para os pacientes, né? Nesse sentido de que é um tratamento a longo prazo, é um tratamento de melhora de qualidade de vida e tudo aquilo que a gente já discutiu várias vezes nesse aspecto, sabe? Isso é um ponto crucial, né, Ivana? Às vezes o paciente me procura, ele quer que eu resolva tudo em uma consulta, no máximo no retorno, né? E aí ele não faz os exames, e ele tem dificuldade de fazer os exames, e ele quer uma resposta, né? E eu falo assim, gente, você demorou anos para ter uma resposta, você quer que eu dê a resposta em uma consulta, em 2 consultas? Não é assim. E mesmo depois que você entende que é encefalomielite miálgica, precisa ter um acompanhamento. Por quê? Porque quando eu faço um planejamento, né, e eu procuro fazer isso bem certinho com os meus pacientes, eu falo assim, olha, qual é o sintoma? A gente trata o sintoma, né? Eu não estou tratando a doença. A gente tem que lembrar bem isso na encefalomielite miálgica. É diferente da HP. Da HP eu estou tratando a doença. Eu sei aonde o remédio vai fazer efeito. Então, quando eu estou tratando o sintoma, eu preciso entender do paciente qual é o sintoma que mais está incomodando e mais está prejudicando a qualidade de vida do paciente e a rotina desse paciente. Então, E existe um detalhe que a gente não comentou agora, uma sensibilidade a doses de medicamento incrível. Isso tem alguns, né, sublinhas de alguns papers falando dessa sensibilidade, né, que a gente não sabe explicar porque que os pacientes não conseguem, às vezes, tomar as mesmas doses que as pessoas que vão usar o mesmo remédio para outras coisas conseguem tomar. Então, assim, existe aquele cuidado de começar com subdose e aumentando aos poucos para entender efeito colateral, tolerância, benefício. Eu não gosto de entrar com um monte de remédio de uma vez só. Primeiro que eu já sei que os pacientes têm uma sensibilidade maior a tolerar a medicação. Segundo, se eu começo a prescrever muita coisa combinada, eu não sei se está tendo benefício ou não, se está tendo efeito adverso ou não com uma ou com a outra. Então, a gente precisa ir somando as medicações, entendendo o benefício ou o malefício desse remédio. Só que eu não consigo resolver isso em uma consulta. Eu preciso ter segmento com esse paciente e vai chegar um ponto que a gente vai se passar as consultas, né? Eu posso falar de você, que você já falou que eu sou sua médica. A gente começou se conhecendo, eu entendendo como você funcionava, fazendo os exames, iniciando propostas. Tem coisa que deu certo, tem coisa que não deu certo, né? A gente voltou atrás. E hoje você me vê com uma frequência muito diferente do que quando eu comecei a te tratar. Hoje você é uma Ivana diferente do que foi lá atrás. Não é porque eu tenho pozinho mágico, não. Porque eu acho que é entender a doença, é fazer o diagnóstico, é fazer propostas de tratamento e você também ser o protagonista desse tratamento junto comigo e entender, olha, hoje eu não estou bem, preciso de você. Agora eu estou bem, nós vamos passar consulta 3, 4 meses, porque eu também não preciso te ver toda hora. Se você está bem, 3, 4 meses, você volta, aí eu entendo como é que você está, porque é importante, mesmo na fase boa, que eu também veja o paciente, para eu entender o que é a fase de estabilidade e quais são as fases críticas. Mas às vezes os pacientes não entendem isso. Existe essa dinâmica, né? Porque a medicina ganhou um rótulo muito mercantilista. Então, às vezes, fica parecendo para o paciente que é isso que a gente está atrás, mas não. Existe um compromisso com o paciente com doença crônica. Existem fases que eles precisam estar mais próximos e existem fases que a gente vai espaçando o tratamento e os retornos, né? Tem alguma coisa que você queira falar mais? Espero que você divida esse podcast em 2, porque as pessoas vão ficar cansadas de ficar ouvindo a gente conversando. Né? Então, faça parte 1 e parte 2, escolha bem. Não, o que eu quero dizer é que, assim, a gente precisa ouvir o paciente. Acho que essa é a primeira coisa. E com o meu paciente eu tento prestar muita atenção. Então, acho que a primeira coisa o paciente precisa encontrar um médico que combine com ele e que ouça, né? Que não minimize o problema e nem maximize o problema, né? Outra coisa é que a gente precisa falar sobre a doença. Precisa
divulgar a doença. E não é porque você tem que você tem fadiga crônica, que isso é um diagnóstico de síndrome de fadiga crônica. Pode ser que você procure um profissional e ele vá, ao longo do tempo, te dar outro diagnóstico ou depois de um tempo revisitar esse diagnóstico, porque a gente sabe que a medicina evolui e às vezes a gente descobre coisas que a gente não tinha descoberto antes. Então, assim, acho que o importante é encontrar um médico que ouça, né, que dê crédito àquilo que você está falando, aprender a se comunicar bem com o paciente e com a equipe multiprofissional ou com os outros médicos que atendem o paciente, né, e que a gente faça um trabalho, né, nem que seja de formiguinha, mas que a gente fale da doença, que a gente divulgue a doença, né, para que outros profissionais passem a pensar e ir atrás desse diagnóstico da síndrome de fadiga crônica, da encefalomielite miálgica ou de outras doenças raras, como a hipertensão pulmonar, que a gente começou falando sobre ela. Quero te agradecer, doutora Eloara, por mais uma vez se dispor a compartilhar tanto conhecimento com a gente, e é sempre uma honra, é sempre uma oportunidade de aprender muito. Quero te convidar para curtir o canal, compartilhar o conteúdo e clicar aí no sininho.